Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos estreando a programação Café e Convidado. O convidado de hoje é o meu amigo, o meu irmão, o meu pastor Wilton. Seja bem-vindo, meu pastor. Pai do Senhor. O pastor Wilton é terceiro vice-presidente do Ministério Assembleia de Deus Adebrais Piracicaba, o qual exerce o cargo de terceiro vice-presidente neste campo de trabalho Região 19. Assembleia de Deus Adebrais Piracicaba tem em sua liderança pastor Dilmo dos Santos, como vice-presidente, pastor Edmilson, e como presidente executivo deste campo de trabalho, pastor Vanderlei Rodrigues, ao qual nossa saudação, nosso abraço, que Deus continue iluminando, que Deus continue ajudando o nosso pastor a liderar com êxito esse ministério ao qual fazemos parte, servindo ao Senhor Jesus. Pastor Wilton, o Café e Convidado lhe concede espaço para suas saudações e para as suas considerações iniciais. O espaço é seu. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, povo que está morando no céu. Estou aqui junto com o pastor Erisvaldo, meu amigo. A gente vai falar da grandeza de Deus, desse Café e Convidado. E eu espero que seja de muito aproveito nessa noite, que a gente vai tratar e que venha ser bênção na vida daqueles que vão ver e ouvir, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. O Café e Convidado é composto por 2 tópicos. No primeiro tópico, nós abordamos um tema e o convidado, ele deixa o seu comentário. O nosso tema do programa de hoje é, com base na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 24, a glória do homem e o homem na glória de Cristo. Glória a Deus. Como é que é, meu pastor Wilton, que nós esclarecemos para os nossos inscritos, os nossos seguidores, este tema? Em nome de Jesus. Muito interessante. Eu vou pedir a permissão ao senhor para nós ler, né, o versículo, que é para a gente, nessa noite, se embasar e tirar dúvida também de muita gente. Em 1 Pedro, como o senhor citou, capítulo 1, versículo 24, diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva que secou-se, e a erva caiu, e a sua flor, mas, versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, baseado nesse capítulo, nesse versículo, nós vemos que Pedro vai falar da glória do homem e Pedro vai falar na glória de Deus, né? Ele vai falar em 2 coisas. Que tem a glória do homem, que nós vamos tratar hoje, e tem a glória de Deus, né? Que a gente vamos comentar. Ou seja, meu pastor, o homem poderá optar por se isolar em sua glória, onde o tempo dessa glória é como a erva que vai murchar. Isso. A glória como a flor. Isso. Que murcha e ali acabou. Porém, os que optam por viver na glória de Cristo
permanece Justamente. para sempre. Nós podemos citar Café e Convidado. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. E a gente vê Salomão, um homem que Deus visitou, um homem que Deus deu a oportunidade de fazer o tempo. E ele vai escrever, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, tudo passa. Tudo passa. E a glória de Deus, não. A glória de Deus, ela permanece, pastor. Não é? A glória de Deus, ela nunca vai acabar. Mas a glória do homem, ela é passageira. Não é isso? Então, baseado nesse primeiro tema aqui que o senhor falou, que é muito lindo, que é porque toda carne é como a Eva, né? E toda a glória do homem é como a flor. Então, o homem, quando ele não conhece ao Senhor, ele se acha que é alguma coisa. Quando ele não conhece, né? E quando o homem ele conhece ao Senhor, ele passa a entender que Deus é tudo, que Deus é o melhor, né, para nossa vida. Não é isso, meu pastor? Então, a gente precisa entender isso hoje, né? E muita gente se acha que é imortal, que vai viver para sempre, mas, baseado na palavra, ele vai secar. Ele vai secar. Então, é muito importante. Pode dizer, meu pastor. Pode falar. Dando continuidade ao nosso tema, eu gostaria de anunciar o segundo tópico. Nós abordamos o tema do primeiro tópico, o convidado deixando o seu comentário sobre o tema. O segundo tópico é falando dos milagres de Cristo na atualidade. Daqui a instante estaremos encerrando o primeiro tópico e iniciando o segundo. Ainda falando deste primeiro tópico, a glória do homem e o homem na glória de Cristo. Meu pastor Wilton, João capítulo 15, versículo 6, tem conexão com 1 de Pedro 1:24. Eu posso ler o versículo para o senhor? À vontade. Por favor. João 15, versículo de número 6. Escrito assim está: se alguém não estiver em mim, Aleluia. será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Observamos que tanto Pedro quanto Jesus está usando a linguagem figurativa. Isso. Eles estão usando erva como metáfora para explicar glória. É dessa forma, meu pastor? É isso mesmo. A glória de Cristo, a videira verdadeira, não murcha. Não. Não morre. Correto. Bem colocado. Então a videira, a glória de Cristo. A erva lá de Pedro, a glória do homem. E a gente pode... Que não tem muita durabilidade. E como é um papo, e desculpa porque eu gosto de falar de Jesus. Nós estamos... É maravilhoso falar de Cristo. A gente pode ver aí homens que na sua glória, né? Podemos citar Mamonas Assassinas, né? Aquele grupo, né? E tem aquele rapaz, né, que era o Dinho, né? Um jovem que tinha tudo, né? Um talento maravilhoso na obra de Deus, mas procurou glória de homem. E a glória de homem, como o senhor disse, esse termo maravilhoso, murcha, seca-se. E acaba ali. Ou seja, a glória de Cristo não acaba com a morte. Não. Ela permanece. Isso. A diferença da glória de Cristo para a glória do homem é que a glória do homem acaba com a morte, acaba com o fim do sucesso, acaba com o fim da vida física. Isso. O sucesso do homem acaba aqui.
Porém, os que estão ligados na glória de Cristo Glória a Deus. não acaba com a morte, Não, né? é Assim, verdade, meu pastor? É verdade. Porque esses homens, eles tinham tudo para dar certo, mas se inclina para um desejo de ser conhecido, de ser famoso, né? E aí eles perdem a glória de quem? A glória de Deus. Porque eles focam em aparecer, em querer ser melhor, né? E a glória de Deus ela é diferente, porque a gente desaparece. E foi que João disse que ele cresça, não é isso? E que eu diminua. Então, João está ensinando a mim, a nós, e o ouvinte, quem é maior é ele. Nunca podemos ser maior do que o mestre. Ou seja, João Batista, ele não quis permanecer na sua glória. Isso. Ele não se isolou na Louvado sua seja glória. Deus. Ele diz que eu diminua e ele cresça. Ou seja, ele preferiu a glória de Cristo do que a própria glória. Justamente. É assim que deve se comportar um cristão. Jesus, ele nos ensinando em relação à glória, toda a honra e toda a glória pertence a Cristo, mas quando ele operava milagres, nós encontramos alguns textos falando a respeito, ele recomendava que não saíssem falando. Justamente. Mas, no entanto, quem era curado saía falando, e a fama de Jesus se espalhava por toda parte. E ele sempre dizia, não divulgue, mas não tem jeito, né? Então, Jesus, como Jesus era possuidor de toda a glória, Glória a Deus, ele não fez questão que saíssem divulgando os seus milagres. A fama é algo proveniente de grandes feitos, de talentos, daquilo que se faz com qualidade. Isso gera glória, isso gera fama. João Batista, ele tinha obras, mas ele optou por dispensar a sua glória e se ligar na glória de Cristo. Meu pastor, para encerrarmos esse nosso primeiro tópico da nossa programação Café e Convidado, vamos citar um exemplo bíblico, que eu gosto de exemplo bíblico. Paulo, para mim, é meu exemplo de quem dispensou a própria glória por seus feitos para se ligar à glória de Cristo. Eu encontro um versículo e o Senhor vai falar se concorda que tem a ver com o homem dispensando a sua glória e se satisfazendo na glória de Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 10. Aleluia. Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos, né? Isso. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Glória. Quando nós atribuímos a graça de Deus o que nós realizamos para Cristo, ainda que com qualidade, ainda que cantando lindo, ainda que pregando de forma impactante, se nós tomarmos para nós, meu pastor, a importância, se eu me sentir importante pelo que prego, pelo que canto, eu estou tomando a glória de Cristo para mim, meu pastor. Eu tenho que dizer, eu preciso me comportar como Paulo, falando, a glória dele. Não é eu, não vem de mim a capacidade de pregar, de cantar bonito, glória, mas a graça dele em mim. Se a graça sair, eu nem canto, nem prego, nem faço nada. É assim, meu pastor. É isso aí. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo da conversão dele, porque ele se achava, olha aí, olha interessante o tema que Deus colocou no coração do Senhor, né? A glória do homem e a glória de Deus. Ele estava na glória de quem? No começo, do homem. Ele achava que era o camarada mais conhecido, que era bem sucedido, mas na verdade dentro dele tinha o quê? Um vazio. Quantos ouvintes, pastor Erisvaldo, meu amigo, está ouvindo, está vendo e ouvindo essa conversa linda aqui, Café e
E e convidado. Né? Quantas pessoas, né, e se acham, né, e tem que aparecer, e tem que estar no meio daqueles grandão. O apóstolo Paulo era um homem que se achava essa pessoa. Mas o Senhor Jesus viu que ele era muito importante para a obra do Senhor. Então, quando ele vai para Damasco, o Senhor derruba. E interessante, pastor, Sim. que quem estava com ele não viu. Aleluia. Mas só quem ouviu? Só ele. Porque é um tratamento. Aleluia. E Deus queria com ele. E quantos ouvintes agora que está precisando do tratamento com Cristo? De uma mudança. Né? E a mudança, ela não vem, pastor, de fora não. A mudança tem que começar de dentro. De dentro para fora. Né? E é isso que o evangelho ele é. Porque o tema que o senhor aborda, no final vai dizer de Pedro, que o evangelho que tem que ser o quê? Anunciado. E o evangelho tem que ser anunciado. O que nós estamos fazendo aqui, Estamos levando anunciando uma palavra que transforma, uma palavra que Isso. muda para melhor. E o senhor agora não lhe atrapalhando, que é uma conversa boa, porque vai chamando e nunca para. Não, quando nós Nunca começamos a buscar o Senhor, vai chegando o Espírito Santo, vai dando Vai palavra. mandando. Mas nós temos a questão do tempo e nós precisamos fechar esse primeiro Isso. tópico. Eu estarei aqui deixando 20, já que nós estamos mencionando Paulo como exemplo de homem Bom, que glória. dispensou a sua glória. Vamos embasar Paulo dispensando a própria Glória a glória Deus. para se alegrar na glória de Eita. Cristo. É 24, meu pastor. Olha o que Paulo está falando Coisa aqui. linda, coisa linda. Pode ler. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Por nada. O homem na sua glória, ele tem a vida dele como importante. Ele vai ao delírio com a multidão de Meu fãs. Deus, é verdade. Ele acha que Aleluia. é um Deus que pode. Mas Paulo, um homem de grande bagagem teológica, orou, Deus fez aleijado andar, Não batismo atrapalhando com o o Senhor. Espírito Santo. Ele era discípulo de Gamaliel. Oh, meu Deus Para do termos céu. uma noção da importância, O homem era da qualificação de Paulo. aluno dele, rapaz. Aí ele diz assim, mas nada tenho a minha vida por preciosa. Ele não tinha a vida dele por preciosa, ou seja, Olha a mudança do buscando evangelho. glória. Olha a Aí ele mudança do continua dizendo, contanto que cumpra com alegria, Não é com tristeza, não. com alegria a minha carreira Isso. e o evangelho que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele não tinha a vida dele por preciosa, contanto que ele cumprisse o que Deus chamou. E o que nós estamos fazendo aqui é cumprindo o que Jesus nos chamou para fazer. Glória ao por todo nome de mundo Jesus. pregar o evangelho. Você que está nos assistindo, nós iremos para o segundo tópico. Nesse segundo tópico, nós abordaremos o que Cristo, nos dias atuais, tem feito por quem nele espera, por quem nele crê, por quem nele confia. Meu pastor, em Hebreus, capítulo de número 3, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus tem muitos milagres registrados na Bíblia. O Jesus que operou os milagres dos registros bíblicos continua operando hoje. Continua. E a Bíblia diz, meu pastor Elisvaldo, que é tão muitos que ele fez e faz que não deu nem para escrever. Estamos iniciando o segundo tópico do Café e Convidado. E nosso convidado hoje é o pastor Wilton, que veio acompanhado do seu secretário, o presbítero, né? Presbítero Daniel, meu irmão, meu amigo, gente da gente, nossa família em Cristo, está aqui auxiliando o meu convidado. E vamos tomar mais um cafezinho, pois faz jus ao tema do programa.
Café? Café e convidado. Muito bom, muito bom. Eu estou feliz de estar aqui, né, nesse quadro maravilhoso. E o pastor Wilton vai intermediar, trazermos para o nosso programa o psicólogo Adriano, não é isso? Pastor Adriano, será que ele vem? Pastor Adriano vem, eu acho que ele vai nos assistir. Vai ser muito bom. Pastor Adriano seria uma palavra particular. Eu vou fazer esse convite a ele. Uma intimação, como diz o pastor. Aos nossos seguidores. Amém. Meu pastor, já tomou seu cafezinho? Temos aqui, pode comer. Meu Deus. Glória a Deus. O negócio aqui tá um lanchezinho, porque daqui a pouco vem um quadro forte. Os convidados que o senhor vai chamar vai ficar feliz, porque aqui é bênção. Aqui é bênção. Aqui tem bênção espiritual, que é a palavra de Cristo, e bênção material. Eu gostei do tema. Café e convidado. E o nosso pastor presidente, se nós o convidarmos, será que ele vai vir? Ele vem para uma palestra para nos esclarecer como carregar a presidência na oração, no joelho e no jejum. Pastor Dilmo, pastor Edmilson, mandou um presente para nós aqui, Maceió. Em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente. Em nome de Jesus. Aí, eu estou feliz de estar aqui com o senhor, né? Muito feliz mesmo, do presbítero Daniel, esse guerreiro. E um café, eu gostei do tema, café e convidado. Porque vai ter sempre um cafezinho, tá aqui. E o convidado. E o convidado. Café e convidado, porque temos também o secretariado, nós temos aqui tem produção, tem tudo, aqui tem diretoria, é bem organizado vai melhorar mais o nosso programa. E temos patrocinadores. Nós queremos também deixar aqui um forte abraço, queremos deixar uma saudação e nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Nós estamos sendo patrocinados neste programa de estreia pela PD, MSN, meu Deus, Serralheria do Júnior e Barbearia Neves, do nosso amigo, do nosso parceiro Daniel Neves. Muito bom, muito bom. Onde você encontra esses estabelecimentos? Capital Maceió. Estamos aqui nos preparando. O pastor tem os testemunhos a contar para o segundo tópico, que será milagre nos dias atuais. Jesus é o mesmo. Vamos dar uma pausa para o nosso lanche. Daqui a instante daremos continuidade com o segundo tópico da nossa programação. Em nome de Jesus. De volta ao nosso café e convidado. Vamos dar sequência ao programa. E o nosso convidado é nosso queridíssimo pastor Wilton. Glória a Deus, feliz aqui. Nesse segundo tópico do programa, pastor, o tema é milagre de Jesus nos dias atuais. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, encontramos Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o escritor aos Hebreus está querendo transmitir para os leitores da Bíblia, meu pastor, em Hebreus 13, 8? Mais uma vez, continuando essa conversa maravilhosa, junto aqui com o pastor Arisvaldo, o café e convidado. O escritor que eu tenho no meu coração que seja Paulo, pela a profundidade, mas não tem, né, o autor do livro, né? Ele está tentando passar para nós que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Se ele operou no passado, hoje, agora. Opera atualmente. Agora. Pois bem, meu pastor, pegando um gancho no agora, o convidado para participar conosco do programa, no segundo tópico, ele menciona 2 milagres. Um milagre ocorrido em sua própria vida e outro milagre na vida de alguém, porque o convidado orou ou presenciou Deus operar, que seja na área espiritual, que seja na saúde, área financeira. Então, o espaço é seu, meu pastor, para 2 milagres, a começar por um milagre na sua vida. Nós já somos um milagre em estarmos com vida. Verdade. Nós já somos um milagre em estar sendo aceito
por Cristo, mais um milagre que o Senhor, nesta noite, separou para fortalecer a fé dos telespectadores, dos nossos seguidores, dos nossos inscritos internautas que estão nos assistindo, aqueles que já abraçaram a fé, aqueles que estão precisando de uma vida transformada, e só Cristo transforma. Existem muitos meios de transformação. Agora tem transformação que é para pior, mas a transformação que Jesus realiza na vida do homem é para melhor, meu pastor. Para melhor. Em nome de Jesus. Que Deus fez de tão relevante em sua vida, que o Senhor é tão feliz com ele e grato a ele. Eu presencio o quanto o meu pastor é dedicado em servir, como que em retribuição a tanto que ele tem feito por ele. Fala aí, meu pastor, para nossos inscritos, Deus tem feito pelo Senhor. Eu lembro, minha filha era pequena, não vou lembrar de data, assim, de idade, quando eu sou bom de gravar. O pastor Erisvaldo falou, café convidado nesse quadro, esse cenário que Deus preparou aqui, muito lindo. E a minha filha, eu acho que ela tinha uns 5 anos. Isso aconteceu comigo. Minha filha tinha 5 anos e os irmãos sabem que eu trabalho com farmácia. Aí eu fiz uma oração, ela estava com dor de ouvido, eu fiz uma oração e ela começou a continuar chorando. Eu não vou mentir. Eu fiquei muito triste. Estou falando de 2 tipos. De fé e de Deus fazer. Ele dizia assim, eu estou com você. Aí eu trabalhava numa farmácia, não interessa nomes, aí eu trabalhava numa farmácia, e eu ia pegar de 1 hora. Aí eu orei, e a minha filha disse, pai, não parou. Aí eu saí triste, fui pegar medicação, fiquei muito chateado comigo. Aí eu disse, nem a minha oração vale nada. Eu disse, vou mentir. Aí fui trabalhar, um dia de domingo. Quando eu estou trabalhando, umas 5 horas da tarde, às 6, chega um rapaz na farmácia. Ele conversa lá com o meu patrão e ele manda eu ir aplicar uma injeção numa pessoa que estava passando muito mal por trás do Citrus Bar. E quando eu chego lá, no Citrus Bar, naquela época, não tinha o que tinha hoje. Era muita dificuldade. Barro, hoje está uma coisa linda. E o rapaz foi na frente, eu fui logo após. Aí eu comecei a descer degrau. Não sei se você já andou ali já. Já andei. Mas tem muito degrau. Até hoje tem. Aí eu vou descendo. Quando eu chego na metade, eu digo, ainda tem que descer. Eu estava muito triste. Não vou mentir. Eu estava falando de milagre. Aí aquela voz suave veio do céu e disse assim, e o meu filho, aleluia, que andava e não reclamava. Aí foi uma tapa na minha cara. Eu desço uma casinha muito humilde de taipe, madeira. Aí quando eu entro, pastor Erisvaldo, quando eu entro, o rapaz que estava deitado, olha como Deus faz. Ele olha para mim e faz. Eu digo, agora pronto, eu já estou meio triste, desanimado. E agora esse rapaz se endemoniou. Aí Deus me levou para dizer que a oração tem valor. Porque 1 minuto atrás eu estava dizendo para mim que nem minha oração valia nada. Estou dizendo de oração. E Deus é minha testemunha que está aqui. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente não pode ter que dizer a verdade. Aí quando eu desço e abaixo assim, aí ele aponta para mim e vira os olhos. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Aí eu disse, sai em nome de Jesus. E não aconteceu nada. Só que lá dentro daquela casa começou dizendo, chama o fulano, chama o ciclano, chama a curadeira, aí vem uma revolta em mim. Eu digo, eu sou servo de Deus, rapaz. Aí eu levantei minha voz com autoridade e disse, em nome de Jesus, Satanás, saia. E ele saiu. E até hoje,
esse moço está liberto. Ele só não aceitou a Jesus, não sei se ele aceitou. Mas Jesus libertou ele para a glória de Deus. O senhor presenciou esse milagre. Comigo. Com o senhor na cena, com o senhor na atuação. Comigo, eu estou dizendo comigo. Experiência. Porque, pastor, é fácil eu contar o milagre de alguém. Mas a gente precisa contar o da gente. Verdade. Não é verdade? A experiência com o mestre. E eu nunca esqueci isso. Tem muitas coisas. Vou contar depois outras. Mas essa é o Espírito Santo está fazendo eu lembrar. Porque talvez, ouvinte, você não acredita nem na sua oração. Como eu. Mas Deus vai fazer um mover. E você vai começar a acreditar que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele não muda. Isso aí, meu pastor Wilton, estamos aqui no Café e Convidado. Café Convidado. Aqui nada nos falta, não é isso? Oxe, é bom demais. Tá bonitinho, nosso tá cenário linda. Tá simples, mas o que tá nobre, o que não é simples é a palavra. A palavra de Deus não é simples, a palavra de Deus ela é poderosa, viva e eficaz. A palavra de Deus ela é poderosa. Aleluia. Meu pastor, agora, para nos aproximarmos já estamos nos aproximando do final deste tópico, um milagre que o Senhor presenciou, Deus operando em outras pessoas, ou em outra pessoa, é mais um milagre. Vou dizer. Alguém que o Senhor orou. Aleluia. Ou alguém do convívio em igreja por onde o Senhor esteve pastoreando, que viu um milagre, a intervenção de Deus na saúde, na vida de alguém. Glória a Deus. Eu lembro, pastor Isvaldo, a minha mãe, ela passou um processo difícil na vida e a minha mãe dançava para o inimigo. Hoje minha mãe é crente, né? Minha mãe hoje é lavada e remida pelo sangue de Jesus. E minha mãe, ela entrou num processo muito difícil. E eu fui numa igreja pregar lá no Vegel. Minha mãe mora na Ponta Grossa. Até hoje. E meu padrasto ligou para mim, e hoje descansa no Senhor. E meu padrasto ligou, eu chamava ele de pai, que ele matou muito a minha fome. E a gente tem um problema. Eu estou dizendo eu. A gente esquece das pessoas que ajudam. Tem muita ingratidão. E meu padrasto, ele chegou num momento muito difícil na vida da gente. E a minha mãe, ele ligou para mim e disse: ajuda a sua mãe. Sua mãe está muito perturbada. Fala só. E eu não sabia. E eu estava num propósito é muito importante, irmão. Propósito de jejum, oração, porque hoje a maioria das pessoas não querem mais jejuar. Vai ser um dos temas. Aqui no programa Café e Convidado. O desprezo ao jejum e à oração. Que vai estar ali em sintonia com a igreja de Éfeso. Isso. Deixou o primeiro amor. Quando deixa o jejum e a oração, está deixando o primeiro. Aí, muito bom. Aí, eu fui pregar no Vegel. Quando eu terminei de ministrar, o Espírito Santo disse: eu tinha feito 7 dias um propósito com Deus. Justamente pela minha mãe. A minha mãe, queridos ouvintes, não sei por que Deus está mandando eu dizer. Alguém aí está precisando. A minha mãe estava sem tomar banho 1 semana. E eu cheguei lá e abracei a minha mãe e eu disse: eu não aceito Jesus. Eu não aceito. Né? Aí quando eu estava pregando, aí quem foi comigo foi um auxiliar meu, da Genilson. Eu disse: Genilson, vamos na casa da minha mãe. Ele disse: bora, pastor. Aí minha mãe, quando eu desci de abraço nela, aquele cheiro forte, aí eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo este mal.
esse espírito que está perturbando a minha mãe. E eu vi um fogo, irmão. Fogo espiritual, só quem sabe quem é espiritual. Aquela alegria. E daquele dia em diante, meu pastor, até hoje minha mãe está liberta. Minha mãe voltou à vida normal, porque o senhor acabou de dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo, meu pastor. Glória. Os milagres registrados na Bíblia, Glória a Deus. esses milagres, Jesus, quando os operou, ele estava se revelando como Deus. Louvado seja Deus. Porém, ele disse assim: sereis minhas testemunhas. Então, o que é ser testemunha? É falar, é relatar o que aconteceu. Quando nós relatamos os milagres que Jesus operou em nossas vidas, nós estamos sendo testemunho que Jesus transformou, mudou nossa vida. Estamos concluindo este programa Café e Convidado. Tivemos a honra e nos atendeu, apesar de seus compromissos. O nosso pastor Wilton. Estaremos convidando o nosso convidado para o próximo programa. Estamos nas considerações finais. E o tema? Nós estamos com uma lista. Desculpa. Deus vai clareando, clareando o tema. Vai ser muito bom. Então, eu quero agradecer a Deus por essa estreia deste programa. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Nós estamos em um estúdio simples, mas abençoado por Deus, mas teremos, com a ajuda de Deus, um estúdio em um melhor padrão, e o nome de Deus será sempre glorificado neste projeto. Queremos agradecer os patrocinadores deste programa, que são PD MSN, Serralharia do Júnior e Barbearia Neves. Que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo Café e Convidado. Eu concedo espaço ao nosso convidado de hoje, pastor Wilton, a deixar suas considerações finais. Nossos agradecimentos a todos que tiveram a paciência de nos assistir transmitindo a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que nada é em vão. É para Deus. Eu creio, pastor Erisvaldo, que esse vídeo vai chegar em muita gente que está precisando de levantar a fé. Né? Então Jesus disse assim: vá 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Né? Verdade. E a unção passa. E eu creio que Deus colocou no coração do Senhor esse projeto. Ninguém começa, pastor Erisvaldo, grande. Começa pequeno. E eu costumo dizer, pastor, que tudo que é grande um dia foi pequeno. E tudo que é pequeno um dia se tá... Se não tudo, mas quase tudo. Então eu quero agradecer também ao nosso irmão, ao secretário do nosso convidado, o